Olá, amigos e amigas que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom ter você conosco em mais um estudo da Revista Espírita. Hoje nós vamos dar continuidade aos artigos do mês de janeiro de 1858, com o título Manifestações Físicas. Nesse artigo, Kardec vai comentar uma matéria publicada em um periódico espiritualista sobre ruídos provocados pelos espíritos. Ele se propõe a analisar conosco um fato ocorrido em uma família que tinha uma empregada, uma moça órfã, bondosa e delicada, diz Kardec. E no mesmo quarteirão em que eles moravam, morava uma senhora que havia tomado birra da mocinha, a ponto de um dia avançar para ela, armada de uma vassoura, querendo agredi-la. A moça corre para casa, tenta tocar a campainha. O cordão da campainha estava arrebentado. Ela não consegue tocar. Ela queria entrar em casa para fugir da agressão. Mas a campainha espantosamente toca sozinha por si mesma. A moça consegue entrar. E a partir desse dia, a narrativa do fato, sem que houvesse uma causa conhecida, de quando em quando a campainha tocava, sem que houvesse ninguém na porta. Tocava de noite também, incomodando aos moradores da casa e das vizinhanças, e a moça acabou sendo acusada de ser responsável por aquele barulho que incomodava todo mundo, a ponto dos seus patrões resolverem afastá-la, enviando-a para a casa de amigos que moravam no campo. Muito bem, a moça se afasta, a campainha não toca mais depois da partida dela, mas também ela vai lá para o campo e lá também a campainha não tocava, não. E Kardec, então, se propõe a analisar esse fato e, logo de saída, ele estabelece quatro premissas importantes. Vamos ver quais são elas. Ele diz, sem dúvida alguma, a presença da moça determinava o toque da campainha. Então, ela, mesmo que de uma maneira inconsciente, sem saber, ela poderia ser, deveria ser o agente desse efeito físico. Essa ação, no entanto, dependia também da presença de um espírito. E por qualquer motivo, não é? O espírito, depois que a moça viaja, deixa de intervir, né? Para de acontecer o fenômeno. Kardec até supõe que o espírito teria interesse em afastar a moça do lugar onde ela morava, talvez para protegê-la da tal senhora que havia tomado birra dela. Muito bem, mas o importante dessa análise, nesse artigo, é nós destacarmos algumas afirmativas de Kardec, já conclusivas, quando ele diz, por exemplo, que para que se obtenham essas manifestações, é absolutamente necessária a presença de certos médiuns, que se desenvolvam certos médiuns, ele diz assim, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que as querem produzir. E ele vai explicar, então, isso, né? E nós vamos encontrar esse raciocínio de Kardec muito bem explicado para nós em dois capítulos. Olha, está com lápis na mão, anota aí, lá do Livro dos Médiuns, capítulo 4 e capítulo 5, Teoria das manifestações físicas e das manifestações físicas espontâneas, né?
onde exatamente Kardec se propõe demonstrar que os espíritos têm possibilidade de atuar sobre a matéria e como eles procedem para atuar sobre a matéria, não é? Fazendo mover, muitas vezes, os corpos inertes nos fenômenos de transporte. O ponto de partida para essa reflexão é interessante isso, é quando ele conclui, olha, se o espírito se servisse das suas mãos, mãos do espírito, para fazer mover os objetos, se o espírito viesse com a sua mão e pegasse o objeto daqui para lá, ele não precisaria do médium. Então, o espírito não usa as mãos, nem para tocar a campainha, nem para mover os objetos, nem para fazer os ruídos. A partir do item 74 desse capítulo no Livro dos Médiuns, nós vamos ver que o o Espírito São Luís vem dialogar com Kardec, ele responde a 25 questões, vai até o item 80, buscando esclarecer essa, esse fenômeno, não é? E nós vamos tentar resumir, então, essas ideias. Olha, o espírito produz o movimento de um corpo sólido, diz São Luís, combinando parte do fluido do seu perispírito, e o fluido do perispírito é retirado do fluido cósmico universal, o fluido do corpo espiritual, ele é retirado do fluido cósmico universal do mundo que o espírito habita, não é verdade? Ele vai então combinar esse fluido, a irradiação desse fluido, com a irradiação do fluido doado pelo médium, que é fluido vital, também uma modificação do fluido cósmico universal. Vale a leitura das questões do fluido cósmico universal lá na primeira parte de O Livro dos Espíritos. O esclarecimento. Deus, Espírito e Matéria e fluido cósmico universal, presente em todas as coisas da criação. O perispírito é uma modificação do fluido cósmico universal. O fluido vital que nos anima, que nos dá vitalidade, também é uma modificação do fluido cósmico universal. E é a combinação desses dois fluidos, através da propriedade de irradiação do perispírito, que vai possibilitar o fenômeno. A combinação desses dois fluidos pela vontade do espírito. O fluido vai envolver o objeto, diz Kardec, dando-lhe vida momentânea, no caso dos objetos que se movem. Enquanto há doação do fluido, a força do fluido, impulsionado pela vontade do espírito, o objeto se move, tem vida momentânea, como diz Kardec. Então, é assim que acontece o fenômeno de movimento, de batidas, de ruídos, de transporte, a tangibilidade também, como nós vamos ver depois no capítulo de aparições de pessoas vivas, né? Aparições visuais. Eu acho que esse é quarto, quinto, sexto capítulo. Muito bem, ainda aqui nesse capítulo sobre o médium, esse doador de fluido, Kardec vai dizer para nós que em algumas pessoas, por efeito de suas organizações, se verifica uma espécie de emanação do fluido vital, estando esta aptidão ligada a uma disposição física. A gente lembra, já comentou, Livro dos Médiuns, mediunidade radicada no organismo, como uma condição do físico, da organização física
desses médiuns, médiuns de efeitos físicos, não é? No item aqui, vale a gente anotar, item 98 de O Livro dos Médiuns, deixa eu encontrar ele aqui, 98. Olha Kardec dizendo para nós, né? E aí quem fala nem é Kardec. Kardec está trazendo para nós a explicação dada pelo espírito Erasto, não é? É, protetor do médium, né? Erasto vem dizer assim, olha, dos médiuns sensitivos, são pessoas cujo sistema nervoso as capacita para a produção dos diversos fenômenos. Ele diz: as naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação. Acho que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza. São muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade de transportes. O sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção de diversos fenômenos. Mediunidade radicada no organismo, sistema nervoso sensível, capacitando essas pessoas à produção desses fenômenos. Explicação aqui do Espírito Erasto, no item 98 de O Livro dos Médiuns. E se a gente for aqui agora no capítulo 5, parte segunda do Livro dos Médiuns, agora no item 94, vamos voltar um pouquinho, nós vamos ver que São Luís, ele vai dialogar, explicando, e é muito interessante, fenômenos que ocorreram numa residência, na Rua de Noir, em Paris, e que depois vão estar narrados na Revista Espírita de junho de 1860, não é? Mas Kardec questiona São Luís sobre se esses fatos que eram narrados, ocorridos lá nesse lugar, eram fatos reais. São Luís diz que os fatos eram reais, produzidos por um espírito que se divertia à custa dos habitantes do lugar. Isso é muito legal, porque esse diálogo aqui de São Luís com Kardec são 25 questões que São Luís se dispõe a responder. Vai explicar para nós já o nosso artigo seguinte, que é também estudo nosso nessa reflexão de hoje, o artigo seguinte aqui na Revista Espírita, que tem por título Os Diabretes em algumas, no meu é Os Diabretes, em outras edições, Os Duendes, onde Kardec vai analisar espíritos brincalhões que em todos os tempos, com as suas diabruras e pilhérias de mau gosto, diz Kardec, foram considerados demônios familiares nas casas em que eles ficavam, fazendo pregando peças, muitas vezes até roubando comida, escondendo objetos para assombrarem as pessoas que não entendiam como aquilo acontecia. E São Luís vai explicar, então, que essas manifestações são produzidas por espíritos que se divertem à custa dos habitantes das casas que assombram, sendo, diz ele, indispensável, ele reafirma, a presença de um encarnado com uma predisposição física que possibilite o fenômeno.
Dissemos que é interessante o diálogo, né, que vai trazendo, esclarecendo para a gente como o fenômeno acontecia, porque depois de São Luís, eles dialogam com o próprio espírito perturbador. São Luís traz o espírito perturbador para a reunião, e eles dialogam com esse espírito, e o espírito diz: olha, que havia realmente uma criada na casa que lhe servia de instrumento, sem que ela tivesse disso nenhuma consciência. Ele zomba, dizendo que até ela era quem mais se amedrontava com os fenômenos, não é? Ele diz que ele não tinha nenhum propósito hostil, ele não queria fazer mal a ninguém, mas ele queria apenas se divertir e ele sabia que ele estava servindo de estudo do fenômeno, né, para aquele pessoal dali, aqueles pesquisadores, mostrando exatamente a sobrevivência da alma, a existência dos espíritos. Ele diz, mostrando que nós existimos. E ele explica como é que ele fazia para fazer movimentar os objetos, ele tirava os objetos, fazia os objetos voarem sobre as pessoas, né? Como se fossem umas pedrinhas que ele trazia do lado de fora da casa. Depois nós vamos chegar e vamos encontrar essa narrativa. Mas se você tiver curiosidade, vai lá e dá uma espiada. É muito interessante. Ele diz que ele realizava o fenômeno, mas ele não sabia muito bem como é que ele fazia aquilo, não é? Percebia a importância da presença da moça, e ele fala da participação de São Luís, a quem ele tinha como mestre, né, ali, orientando aquele diálogo, aquela comunicação dele com aquelas pessoas. Bom, ainda sobre a natureza dos espíritos brincalhões, aqui o artigo dos duendes, onde Kardec narra para a gente vários locais do mundo em que esses espíritos eram chamados das mais diferentes maneiras, né? Porque sempre houve a percepção dessas presenças, sem que se soubesse explicar como é que aquilo acontecia, mas vale a leitura agora de um outro item, o item 135 de O Livro dos Médiuns. Agora, Kardec vai aqui abordar a participação desses espíritos, mas chamando a nossa atenção para a importância da análise das comunicações mediúnicas. Olha o que ele diz no item 135. Ele está falando nesse capítulo 10º da natureza das comunicações. E ele aqui vai falar das comunicações frívolas, um tipo de comunicação, dizendo assim: emanam de espíritos levianos, obteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala sem nada dizer. E depois ele vai dizer que em torno de nós pupulam esses espíritos levianos, que em todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é que o que menos os preocupa é o que estão dizendo, e eles se comprazem nesse gênero de comunicações, porque encontram pessoas a quem agrada esse tipo de comunicações, que se caracterizam por muito falar sem nada dizer. Por que Kardec aborda isso? Para mostrar para a gente a importância da análise das comunicações mediúnicas, não é? Porque muitas vezes
Há espíritos que vêm e usam palavras bonitas e citam nomes conhecidos, mas quando a gente analisa de que o espírito está falando exatamente, a gente vê que não há consistência na mensagem. Mensagens que se tornam perigosas quando vem elogiando os encarnados. Aí, sinal vermelho, porque comunicação mediúnica séria não vem elogiando ninguém, pelo contrário, vem chamando a nossa atenção para aquilo que nós precisamos corrigir. Muito bem, recomendo aí a leitura do item 135. Adiante ainda aqui, mais dois aspectos do nosso artigo de hoje, das manifestações físicas, quem leu vai ver que Kardec faz de referência a um senhor Home, que era considerado por muitos à época um prestidigitador, que é mágico. Outros o consideravam até um charlatão, mentiroso, né? Desonesto. E Kardec questiona essa essas qualificações que dão a esse senhor Home. O senhor Home interessa particularmente Kardec, ele vai, nos próximos meses, em mais dois ou três artigos, dissertar sobre o trabalho desse senhor Home, as habilidades mediúnicas desse senhor Home, senhor Home, mas era um jovem que causava furor com a sua mediunidade na sociedade parisiense e que então vai ser objeto do estudo de Kardec. Aqui nessa comunicação de hoje, nesse artigo de hoje, Kardec vai analisar a questão de julgarem o senhor Rome um charlatão. Ele diz, mas se ele fosse um charlatão, ele ia querer tirar algum proveito disso. Ele diz, não faz sentido ser um charlatão desinteressado. E ele coloca o desinteresse do senhor Home como a mais forte, peremptória, ele diz, resposta que ele poderia dar aos seus detratores, mostrando que ele não era um charlatão, diz Kardec. E a partir disso, Kardec então vai estudar o quê? A gratuidade da mediunidade, a importância da gratuidade da mediunidade. Quando ele mostra que aquele jovem Home não tinha interesse, ele não recebia nenhum dinheiro, nem ele procurava o comportamento dele, não demonstrava um orgulho, um desejo de poder, de influência. Vamos ver isso nos próximos meses. Kardec vai trazer para nós a reflexão sobre a mediunidade gratuita. E se você está com um lápis na mão, vai lá no Evangelho, capítulo 26, itens 7 seguintes. Kardec vai falar para nós sobre mediunidade gratuita, mas também aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, nós vamos encontrar, deixa eu pegar aqui, que eu marquei um trechinho para a nossa leitura, um minutinho só, que é tudo com uma mãozinha só, porque a outra está prejudicada. Aqui, ui, item 306 do Livro dos Médiuns. Olha o que Kardec diz como é importante. Médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda a sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais, interesse pessoal. E é esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido, os brincalhões, os zombeteiros, e de que se aproveitam
com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. E diz Kardec, em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Importantíssima essa advertência para nós, mediunidade concedida para o bem. Os bons espíritos se afastam daqueles que queiram fazer da mediunidade um degrau para o que quer que seja. Livro dos Espíritos, suspensão, perda da mediunidade, não há perda da mediunidade, a perda da companhia dos bons espíritos, que se afastam e deixam de se comunicar por aqueles que fazem mau uso da sua mediunidade. Muito bem. O que nós vimos hoje? Nós vimos que Kardec, nesse momento, janeiro de 1858, ele está interessado no estudo dos fenômenos físicos ou materiais, buscando demonstrar para nós que nesses fenômenos nada existe de sobrenatural ou de maravilhoso, sendo produzidos por inteligências daqueles que viveram na Terra e que agora vivem em uma outra realidade de vida espiritual e da possibilidade dessas inteligências se comunicarem conosco aqui, nós que ainda estamos vivos aqui no mundo dos vivos, não é verdade? Muito bem. E na próxima semana, nós vamos, então, continuar agora com mais dois artigos: as evocações particulares, a mensagem de uma filha para sua mãezinha, mamãe, aqui estou, e uma conversão. Você pode ler, se quiser participar com mais segurança das nossas reflexões, pode deixar os seus comentários aí no nosso canal, e nós agradecemos a você a participação, a presença, o interesse, a companhia nessas reflexões, e vamos nos despedindo, desejando a você um dia de paz, que haja paz na sua casa, na sua vida, paz para a sua família, paz para o seu espírito, paz para a sua vida. E se Deus quiser, até a próxima semana, com mais um estudo da Revista Espírita. Até lá, se Deus quiser.